Fala galera, beleza? Hoje vamos mergulhar em geração de imagens com inteligência artificial e .NET, especificamente utilizando o serviço da OpenAI. Então, se você sempre quis adicionar recursos de IA generativa às suas aplicações .NET ou simplesmente está curioso sobre como essas tecnologias funcionam juntas, esse vídeo é para você. E se você ainda não segue o canal, já aproveite para seguir e aprender mais sobre programação e inteligência artificial. Bora lá! Temos aqui a nossa aplicação .NET. Então, o primeiro passo que vamos fazer aqui vai ser instalar o pacote da OpenAI. Vamos aqui, botão direito, gerenciar pacotes NuGet e OpenAI. No caso, eu vou mostrar tanto utilizando uma chamada HTTP, quanto utilizando a própria biblioteca da OpenAI. Eu acredito, de fato, que é muito importante você aprender como funciona as chamadas usando HTTP. Afinal, nem sempre você vai ter aí uma biblioteca pronta para você utilizar e até mesmo existem casos, alguns cenários de serviços da OpenAI que a biblioteca cobre um dos modelos, um dos cenários, mas não cobre outros, né, alguns tipos de input diferentes. Então, é importante sempre entender como funciona a chamada HTTP. Combinado? Então, vamos lá. O primeiro passo aqui vai ser acessar nossa program e verificar se está sendo carregado aqui nosso serviço. Então, temos aqui, por exemplo, o nosso API Key. Aqui no caso, vou até tirar aqui desse controller. Então, vou sempre criar o HTTP client utilizando aqui o identificador do OpenAI e vou te definir aqui o base address, como já está, e o default request authorization, que é utilizando aqui, no caso, o meu API Key da OpenAI. Então, com isso, eu já vou poder utilizar aqui o HTTP client em qualquer controller. No caso, eu já tenho aqui um controller, eu vou criar um novo exclusivo para o nosso cenário. E para deixar mais interessante, eu vou utilizar aqui para criar personagens de RPG. Inclusive, tivemos um vídeo sobre isso, mas ele utilizava apenas Postman e nada mais. Então, vamos criar de fato uma aplicação aqui utilizando o .NET. Então, vou ver aqui em Add, criar aqui um RPG Creator Controller. E aqui temos nosso controller. Primeiro passo aqui, utilizar aqui o nosso controller base e adicionar duas anotações, que é o meu API controller e o route, que vai ser aqui, por exemplo, API/RPG Creator. Perfeito. Vamos aqui já popular o nosso construtor com a injeção de dependência. Então, o primeiro passo aqui vai ser o nosso HTTP client e o nosso API Key. Afinal, eu vou precisar utilizar o OpenAI Client, né, o cliente aí da biblioteca, e vou precisar aí passar ele diretamente em minha API Key, beleza? Então, vou aqui utilizar meu construtor. Nesse caso aqui, eu vou adicionar o HTTP Client Factory e o segundo parâmetro vai ser meu configuration para poder obter a minha chave. Perfeito. Então, no caso, meu API Key vai ser igual. Podemos até copiar, né, o código que está no nosso program, mas ele está basicamente OpenAI, API Key. No meu caso, eu estou utilizando o secrets.json, você fazer isso em ambiente de desenvolvimento, para você não arriscar aí subir código que não era para estar subindo, como por exemplo a sua chave da OpenAI. E o client vai ser igual a factory.createClient OpenAI, o mesmo identificador que já configuramos. Perfeito. Vamos agora criar uma nova action que vai ser pode ser um get ou pode ser um post. Vai ser um post aqui, hein? Vou chamar aqui de generate image. Aqui vai ser um async task e action result, generate image. Beleza? Aqui vamos ter um model chamado RPG image request, por exemplo, ou input model. Enfim, a informação, né, a nomenclatura que você preferir, e inicializar aqui. Vamos criar o nosso RPG Input Model, que ele vai se chamar RPG Input Model, claro, Image Input Model. Ele vai ter umas propriedades. Então, a primeira propriedade vai ser aqui o prompt, em minúsculo, de qualquer forma, se você for serializar, por exemplo, para o OpenAI, ele é case sensitive. Então, você vai precisar aí garantir que sua serialização, né, do conteúdo esteja correta, senão você vai acabar recebendo um bad request aí do OpenAI. Então, para simplificar as coisas, vou colocar aqui via minúscula mesmo. Aqui vai ter o N, que vai ser a quantidade de imagens a serem geradas. Vou ter o size, qual vai ser o tamanho que vai ser passado. Vou ter a qualidade, que vai ser outra informação que vai ser passada. Caso você tenha qualquer dúvida sobre esses parâmetros, eu vou te mostrar agora a API. Aqui, por exemplo, temos a nossa documentação da imagem, e temos aqui já alguns parâmetros. Então, caso você queira mais informações sobre como funcionam esses parâmetros,
aqui estão. Então, por exemplo, o parâmetro prompt, que é basicamente o texto descrevendo o que você vai precisar. Temos aqui o modelo, que pode ser o Dolly 2, o Dolly 3 ou o GPT Image 1, lembrando que o GPT Image 1 ele está disponível apenas para organizações verificadas. Então, se você tentar utilizar o GPT Image 1, você receber algum tipo de erro falando sobre a verificação, você tem que ir na sua conta e verificar, porque realmente foi rápido quando eu fiz, utilizando aí documentação sua mesmo e a foto, no geral, é bem rápido. O N, que é a quantidade de imagens para serem geradas. Temos o output format, né, seja de PNG, JPEG ou WebP. Lembrando que também existem alguns parâmetros que são exclusivos aí do modelo GPT Image 1, que é o modelo mais fechado, tanto que ele exige a verificação da organização, mas você tem acesso a outros parâmetros, como output format, a novos níveis de qualidade, como alto, médio e baixo. Nesse caso, está exclusivo também para o GPT Image 1, enquanto o Dolly 3 tem apenas HD Standard e o Dolly 2 só tem Standard e não tem outros tipos. Tudo bem? E aqui você tem um exemplo de retorno e por aí vai. Então, bora lá, voltar aqui para o nosso Visual Studio. Então, aqui temos a imagem de qualidade. Posso passar aqui um background e vou passar aqui também um output format, certo? Vou passar aqui, eles são nuláveis, porque no final eles são exclusivos do GPT Image 1, então só vamos acabar passando eles nesses cenários. E já vou pegar logo aqui, definir nosso objeto de retorno, que vai ser o RPG Image Response, ou pode chamar View Model, enfim, temos diversos cenários aqui, tá? Chamar de Response mesmo, já que vai ser da API. Aqui vai ser um long, que vai ser o timestamp de geração. E finalmente vamos ter aqui uma lista de RPG Image Data, que vai ser um novo objeto que eu vou definir aqui, que vai ser Data. Public Class RPG Image Data. Vão ter poucas informações, vai ter. Em algum cenário, né, ele propõe um prompt revisado. Então, vou colocar aqui, por exemplo, revised prompt. Não é toda vez, tá, que ele vai retornar isso, mas tem várias vezes que ele envia, retorno revised prompt revisado. Aqui eu vou ter a minha URL, que é opcional, ou vai ter também o nosso base64 JSON, que também é opcional. Então, ou ele vai retornar o JSON base64, ou ele vai retornar a URL da imagem gerada. Voltando para a nossa action, vou fazer o seguinte, vou criar uma variável chamada aqui payload. Então, eu vou pegar basicamente esse objeto que eu estou recebendo e vou modelar ele para um objeto anônimo para poder ser enviado aqui. Então, o que vai acontecer? Se a propriedade request.background, caso model.background, ela for vazia, na verdade, se ela não for vazia, vou colocar aqui inverter aqui a condição, o que quer dizer isso? Quer dizer que é uma imagem que vai utilizar o GPT Image 1, por exemplo. Então, eu vou agora inicializar esse objeto. Então, payload vai ser igual new o quê? Aí vai ter model vai ser igual a model.model, model vai ser igual a model.model, tudo é model. O prompt vai ser igual a model.prompt. O n vai ser igual a model.n. Vou ter a qualidade, né? Opa. A quality vai ser igual a model.quality. Background vai ser igual. Na verdade, background. Sim, verdade. Se o model background está preenchido, então vai utilizar o modelo GPT Image 1. Então, até aqui, se quiser, olha só o que dá para fazer aqui, ó. Dá para passar já o modelo aqui. GPT-image-1. Eu posso definir aqui mesmo. Até nesse caso, eu preciso nem pedir, nem permitir que você envie o modelo. Isso é um cenário que eu acho que é bem válido. Então, aqui já passaria o GPT Image 1. O background vai ser igual a model.background e o output format vai ser igual a model.output format. Lembrando que esses são dois campos que são utilizados apenas com o modelo GPT Image 1, que é o modelo mais poderoso. Se não, é uma imagem que está utilizando aí, vai utilizar o Dolly 3. Então, vai ter alguns parâmetros a menos. Então, não vai ter o background, nem vai ter o output format. Então, o model vai ser aí o Dolly 3, e aí eu posso copiar aqui esses outros três parâmetros. Perfeito. Prompt, qualidade N, faltou só o size. Faltou o size, inclusive, aqui também. Size vai ser igual a model.size. E aqui vai ser size, vai ser igual a model.size também. Perfeito. Com esse objeto definido, né, que é o payload, eu já posso ir lá e fazer a minha requisição. Vamos, então, utilizar aqui response, pode ser response, result. Vou deixar o result para a parte que vai ser deserializada, tá? Então, vou deixar o response, vai ser igual a http client.post JSON async, aí vai ser minha URL. Então, qual vai ser a URL aqui? Nossa URL base, ela começa lá com api.openai.com/v1. No nosso caso, a API vai ser a images/generations. E o payload vai ser o payload. Perfeito. O que eu posso fazer agora? Aí podemos fazer algumas coisinhas. Se a resposta não for de sucesso, posso retornar,
por exemplo, né, converter o status code dessa requisição e retornar, por exemplo, o meu conteúdo em string. Então, o que eu posso fazer agora? Vou colocar aqui response string, vai ser igual ao await response.content.read as string async, só para a gente ver de fato o que está sendo retornado de lá, embora eu possa depois ler isso. Se bem que no caso nós vamos converter diretamente, né, de um RPG Image Response. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa leitura apenas aqui dentro, tá? E aqui retorno response string. E caso seja sucesso, eu vou fazer o quê? Eu vou deserializar. Então, eu vou fazer aqui, ó, .content.read from JSON async, o nosso RPG image response. E com a resposta em mãos, já podemos aqui fazer, por exemplo, aqui, ó, um return, ok, result, para a gente ver de fato como vai ser esse objeto, beleza? Tirar algumas linhas aqui que estão vazias, aqui colocar uma vírgula e compilar a aplicação para ver se está tudo certo. Executando essa aplicação, vamos no nosso arquivo .http e vamos adicionar um novo endpoint. Vai ser um post. Aqui podemos renomear simplesmente para AI with.NET. Vai ter nosso AI.NET, ponto, e aí já completa aqui, /pi /rpg creator /generate image. Deixa eu ver se a URL é essa mesma. Ah, não, tem um traço. Traço creator. Fecha essa parte aqui de diagnóstico por enquanto. O content type vai ser application/JSON. E para o objeto eu vou pegar aqui um descrevendo aqui a utilização. Então vou copiar aqui. Não precisará do model, afinal a gente já está definindo o model. E pronto, tá? Então aqui, olha, um portrait, um perfil de uma elfa ranger com olhos verdes, tem toda a parte aqui com a aljava e com o arco e flecha. Então, bora gerar aqui. O tamanho de 1024 por 1024, quantidade de imagens geradas uma e qualidade standard. Perfeito, gerou aqui nosso link. Eu vou pegar aqui nosso link, abrir aqui nossa referência, pode substituir aqui mesmo. Olha só que legal. Olha só a quantidade de detalhes da imagem gerada. Isso tudo via código com pouquíssimas linhas de código. Porém, temos um outro modelo, por exemplo, se eu quiser gerar essa imagem com fundo transparente para, por exemplo, fazer montagem, utilizar aí um perfil, enfim. Caso eu queira utilizar essa imagem de forma transparente, você tem algumas opções aqui. Então, vou abrir aqui o nosso Visual Studio. E, no caso aqui, mudaria um pouco o nosso script. Então, aqui, ao invés de ser, por exemplo, quality, a gente vai poder habilitar aí a qualidade high, né, qualidade alta. Eu vou poder passar também o background, que vai ser aqui transparent. E o output format, ele por padrão, ele é PNG. Então, caso você queira passar ele explicitamente, você pode, mas o formato padrão dele é PNG. Vou fazer nossa requisição aqui. Como aqui no ponto HTTP ele tem um timeout bem curto, eu vou deixar aqui um ponto de interrupção para poder acessar. Chegou aqui, olha só, temos aqui o nosso objeto data, nossa imagem, e olha só, temos aqui o nosso base 64 JSON. Peguei agora o base 64 e vamos converter aqui no site. Olha só que interessante. Completa. A capa ficou um pouco estranha, né, também, porque pedimos aí para ser com fundo transparente, então acabou tendo algumas questões na hora de gerar a imagem. Mas olha só a qualidade e gerou a imagem aí de forma transparente com fundo PNG. E eu vou te mostrar agora como fazer isso com a biblioteca da OpenAI. Você vai ver como é muito mais simples do que fazer aqui toda uma requisição HTTP. Combinado? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, eu vou comentar isso aqui, porque nada disso aqui vai ser necessário. Perfeito. Aqui eu vou inicializar um image client, cujos parâmetros são o modelo. Então, eu posso usar, por exemplo, o Dolly3 aqui e passar aqui uma API key. Aqui eu vou utilizar aqui as image options, que vai ser image generation options, e eu vou ter alguns parâmetros aqui, que são os parâmetros basicamente que já estávamos utilizando. Então, por exemplo, tem o quality, que aqui tem um JSON, que é o generated image quality.standard. O tamanho, podemos usar aqui o generated image size ponto, pode ser a altura 1024 por 1024. E o estilo, você tem aqui alguns estilos, pode ser natural ou vívido. Vou utilizar aqui o vívido. E uma parte bem importante aqui é o formato. Então, eu posso escolher aqui, de forma bem mais fácil, qual é o formato. Se vai ser um formato em bytes ou formato, por exemplo, em URI. Tá? Então, eu vou colocar a URI aqui. A response, né, vai ser igual a await client.generateImageAsync, passando aqui o meu prompt, não é request, é model.prompt, e os options.
a imagem vai ser igual ao response.value, e aí eu posso aqui retornar esse objeto aqui para cá, para minha API. Então, bora lá executar novamente. Vamos executar o primeiro, que é o standard, na verdade, o Dolly3, que era o modelo que a gente já estava utilizando. Olha só, nosso objeto, tornar aqui, olha só, image bytes null, image URI tem aqui e o prompt revisado. Então, basicamente, imagina que ele está realmente filtrando todo aquele ruído, né, de objeto que vem do retorno e só oferecendo as propriedades essenciais. Então, aqui no caso, temos aqui, né, a nossa propriedade. Vamos substituir aqui, só tirar as aspas. E olha só, foi gerado. Então temos aqui, ó, dois modelos, né? Como nós descrevemos bem o personagem, acabaram sendo relativamente similares, né? Isso é bem legal de ver como você consegue, através de prompt, obter resultados até consistentes aqui na hora de gerar a imagem. E aí, curtiu? A integração entre a OpenAI e o .NET abriu um mundo de possibilidades criativas para suas aplicações, permitindo que você gere imagens incríveis com apenas algumas linhas de código. Comenta aqui embaixo que tipo de aplicação você prefere criar com essa tecnologia. Quero saber muito a ideia de vocês, até talvez criar uma série implementando essa ideia. Valeu demais por acompanhar até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Até o próximo vídeo.